Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, mais uma semana, né? O tempo voou, o ano está acabando e estamos aí às vésperas do Natal, acabando o ano, iniciando um ano novo, mas graças a Deus porque nós chegamos até aqui guardados no Senhor, amém? Que o Senhor Deus guarde a nossa vida e continue nos dando saúde, que você possa olhar para trás e ver com gratidão tudo aquilo que o Senhor Deus fez em favor da sua vida, em favor da vida dos seus familiares, o cuidado que Ele tem tido com você, amém? Vamos estar orando então e pedindo ao Senhor para que o Senhor Deus fale aos nossos corações hoje. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por tudo, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu amor, obrigada por mais essa semana que se passou. Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, que o Senhor Deus esteja falando aos nossos corações, que nós possamos ter ouvido sensível. Deus, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, de todo espírito de murmuração, de todo espírito, Senhor Deus, que de fato ali não consegue ver o agir de Deus, mas que nós possamos, Senhor Deus, mesmo em meio à dificuldade, contemplar o Teu agir e louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor Deus fez, faz e fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nosso devocional de hoje, dia 18/12, é teste de fidelidade. O que é esse teste de fidelidade? Nós vamos verificar se no momento da dificuldade nós de fato somos fiéis ou não. Como é que funciona a nossa fidelidade? Não no momento da bonança, mas no momento da dificuldade, que é o momento mais difícil. Por isso da oração nesse sentido. Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós já sabemos que Deus age, o agir de Deus, Ele age, Ele move céus e terras para quê? Para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, daqueles que estão alinhados de acordo com a vontade soberana dEle. A questão é que quando a gente está passando por um momento de bonança, é fácil ver o agir de Deus, mas quando nós estamos passando pelo momento de dificuldade, não é fácil ver o agir de Deus. Nem sempre a gente consegue ver o agir de Deus e ver como Ele age de fato para o nosso bem quando nós estamos passando pela luta. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que ter no coração e gravar no coração, no mais profundo do nosso íntimo, isso, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, outras versões dizem. Então todas as coisas cooperam, tá? Saiba que mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento de fraqueza, que Deus está agindo, permita que Deus veja o agir dele na sua vida, que você veja, aliás, né, que você veja o agir dele, que mesmo ali naquele momento, mesmo passando pela tribulação, que você possa olhar e ver que Deus tem cuidado de você. Agora, nesse momento de pandemia, durante o momento de luta em todos os sentidos, luta espiritual, luta natural, luta financeira, em todas as lutas que nós enquanto homens passamos, mas que nós possamos olhar para trás, olhar para aquilo e conseguir agradecer a Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, o Senhor Deus tem nos sustentado, mesmo em meio às lutas, o Senhor Deus tem nos guardado, né? Guardado a nossa vida, o nosso coração, e que Ele continue a nos guardar. E aí, nós temos um exemplo em relação a essa questão, né? A forma como passar pela dificuldade, né? O tanto que isso determina se nós chegaremos à bênção ou não, se nós chegaremos, tal como o povo de Israel, na terra prometida ou não. Que está lá em Deuteronômio 8, 15 e 16. Aqui está falando o seguinte: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam. Para quê? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem para vocês. Aqui está falando do povo de Israel e na travessia deles, né, no caminho até a terra de Canaã, né, e está falando justamente dessa dificuldade, né, que o Senhor os levou para o deserto e para quê? Para provar o coração deles, e nessa prova, alguns foram reprovados, a maior parte foi reprovada e outros foram aprovados. E no que estava esse teste da fidelidade, da aprovação ou não? Estava na forma como se passa pelo problema. Se nós vamos passar pelo problema murmurando, se nós vamos passar pelo problema reclamando e questionando a Deus: por que eu estou passando por isso? Eu não mereço, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Senhor, olha aqui, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo, eu faço isso, minha família, eu faço tudo certinho. Senhor, eu te busco, eu vou aos domingos, só domingo eu estou lá no culto te buscando. E por que está acontecendo comigo? Irmãos, coisas boas e ruins acontecem com todas as pessoas.
sejam elas cristãs ou não, sejam elas filhos de Deus ou não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a forma como o povo de Israel passou ali pelo deserto foi que afastou eles da terra prometida. Por quê? Porque a murmuração era tamanha que eles não conseguiam ver o agir de Deus, a murmuração era tamanha que eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo, ele não conseguia ver o milagre, eles só sabiam olhar para trás. Se a gente tivesse permanecido no Egito, porque no Egito a comida era assim, eles estavam recebendo maná do céu, né, que tinha gosto ali de pão de mel. Enfim, eles recebiam o maná do céu, codorniz, água brotando da rocha, as sandálias não acabavam, as roupas não se acabavam, mas nada disso era suficiente, nada bastava para aquele povo. E aquele povo representa quem? Representa nós. Nós hoje, às vezes a gente olha e fala, mas como é que esse povo reclamava tanto? E muitas vezes nós mesmos estamos reclamando, nós mesmos estamos olhando para a situação e falando, mas como é que pode? Né? Senhor, o Senhor não está vendo minha luta, minha aflição? E não é por aí. Não é por aí que nós vamos alcançar a terra prometida, não é por aí que nós vamos alcançar o nosso milagre, não é por aí. Não é por aí, é clamando de fato. A gente tem que lutar, a gente tem que guerrear, mas nós temos que reconhecer que o Senhor é soberano e que todas as coisas, mesmo nas dificuldades, todas as coisas agem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, todas, todas. Então tenha certeza disso. A partir do momento que a sua vida, o seu propósito está alinhado com a vontade de Deus, nada pode te deter. Não necessariamente que tudo aquilo que você almeja, que tudo aquilo que você pede, Ele vai te dar. Por quê? Porque às vezes aquilo não é o melhor, aquilo não é o projeto de Deus para você. Digamos que você almeje e busque muito uma prosperidade financeira, mas às vezes essa prosperidade financeira vai te afastar de Deus. Então essa bênção que você almeja, por mais que naturalmente ela pareça ser uma bênção, espiritualmente ela vai te levar para a morte. Espiritualmente ela vai te afastar de Deus. E não é isso o propósito do Senhor, né? Deus não está aqui para satisfazer as nossas vontades, ao nosso bel prazer, não. Ele está para cumprir o propósito dele na nossa vida. Nós somos criados para adorar o Senhor, para servir ao Senhor, para ter relacionamento com o Senhor. É esse o objetivo, né? O objetivo dele, final, para nós. E lá no devocional, ele fala justamente isso. Se aprendermos a adorar a Deus, até mesmo durante as circunstâncias difíceis, Ele as transformará para melhor, rapidamente, se assim decidir. Essa é a chave, né? O teste de fidelidade está aí, né? Eu vou de fato confiar que o Senhor Deus tem o melhor para mim, eu vou entregar o leme da minha vida para Ele, eu vou acreditar que mesmo durante aquele período de turbulência, mesmo durante aquele período de dificuldade, que o Senhor Deus pode agir, o Senhor Deus pode fazer a diferença, e que a partir do momento que eu entreguei a minha vida por completo, que eu entreguei aquela situação na mão dEle, que Ele está agindo mesmo em meio a todo problema, mesmo em meio a todo mar revolto, né? A partir disso, é isso que vai fazer a diferença então. Então que nós possamos olhar para Deus, não que nós não tenhamos que guerrear. Nós temos que guerrear, nós temos que clamar pelo nosso milagre, nós temos que de fato buscar o Senhor. Mas uma coisa é buscar o Senhor, outra coisa é falar, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Senhor, essa é a diferença. Então, que o Senhor nos livre disso, que o Senhor Deus nos livre de ter um coração que só murmura, que só reclama, tá? Que o Senhor Deus nos dê um coração grato, que mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos olhar e ver tudo de bom que o Senhor Deus tem feito na minha vida, na sua vida, especialmente no momento de pandemia. Nós tivemos praticamente aí um ano, né? Nós estamos aí desde fevereiro, março com essa questão, né? E todas essas dificuldades, né? Começou de fato em março aqui, mas Goiás, né? Então assim, começou essa turbulência toda, né? E nós tivemos nossas vidas guardadas no Senhor, né? O Senhor Deus tem guardado a minha vida, a sua família. Então olha para isso, olha para o sustento que o Senhor Deus tem te dado, mesmo em meio a toda essa reviravolta. Então a nossa dependência exclusiva tem que ser de quem? De Deus. Deus está nos mostrando isso através de todo esse problema. E a partir desse momento, Deus vai agir na sua vida, na minha vida. Para quê? Para que tudo, para que céus e terra sejam movidos, para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha e na sua vida seja cumprida, para que a vontade dele para mim e para você se cumpra em nome de Jesus. Amém? Que você seja aprovado nesse teste de fidelidade, que você saiba como passar as lutas, que Deus te dê sabedoria nesse momento. Amém? Vamos estar orando então para a gente poder estar encerrando o nosso devocional de hoje.
Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por tudo, obrigada pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, nós te clamamos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos para que mesmo em meio às dificuldades, que nós possamos, Senhor Deus, ter no Senhor o nosso sustento, a nossa força, que o Senhor Deus possa de fato, Senhor Deus, nos sustentar, nos guardar, nos livrar de todo o mal. Em nome de Jesus aqui eu te clamo. Amém. Amém, irmãos. Ó, tenham todos um final de semana abençoado, guardado no Senhor. Quarta-feira, nós já sabemos que tem farol, mas ainda está um pouquinho distante. Culto, domingo às 18h30, nós temos a nossa escola bíblica, irmãos, nós temos 18h20, nossa escola bíblica já terminou, às 18h30 nós temos o nossa reunião de intercessão, de oração, de guerra espiritual. Venha participar com a gente, nós estamos ali 18h30 até próximo ali às 19 horas, um pouquinho antes das 19, nós temos reunido para poder orar em prol de diversas causas, guerrear espiritualmente pela sua vida, pela minha vida, pelo agir de Deus nas nossas vidas. Venha participar com a gente. Às 19 horas nós temos o nosso culto presencial, que também está sendo transmitido pelo YouTube. Se você não pode comparecer presencialmente, vai participar com a gente pelo YouTube, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus, é alimento diário. Assim como nós precisamos de comida, comida naturalmente falando, nós também precisamos alimentar nossa mente, o nosso corpo e nosso espírito do alimento espiritual. Amém? Que o Senhor Deus te guarde, te proteja e te abençoe. E olha só, irmãos, eu já vou deixar aqui, dia 28/12, às 19 horas, segunda-feira, nós vamos ter o encontro de mulheres da FAB, tá? E o nosso tema vai ser Vencendo a Depressão. Eu espero todas vocês, vão participar com a gente, vai ser um momento de muita bênção mesmo, vai ser tremendo. Nós estamos preparando com muito amor e vai ser de fato ali um momento para que juntas nós possamos guerrear. Amém? Fiquem todos com Deus e Deus abençoe vocês. Um abraço e bom final de semana.